Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de jogos do módulo de Godot Engine. Essa daqui é a nossa 66ª aula. Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá bom? Nessa aula nós vamos começar a estudar estrutura repetitiva. Tá? Vai ser... e na estrutura repetitiva, também nós vamos estar fazendo uma revisão de outras estruturas que existem em todas as linguagens de programação, que é a estrutura sequencial, a condicional simples e a condicional composta. Bom, a estrutura repetitiva, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo determinada e do tipo indeterminada. O que seria isso? Nós vamos estar vendo, tá? E o tipo de estruturas que a gente já viu, os scripts que nós criamos nas aulas passadas sempre envolveram estruturas sequenciais, quando é um comando após o outro, e estruturas condicionais, quando eu tenho uma estrutura condicional simples e uma estrutura condicional composta, tá? Condicional simples é quando eu só testo, por exemplo, se é verdadeiro eu faço alguma coisa, mas não faço nada quando é falso. Ou eu faço alguma coisa quando é falso, mas não faço nada quando é verdadeiro. E aqui na composta eu posso estar fazendo algo tanto quando é verdadeiro como quando é falso. Tudo bem? E aqui nós vamos ter também, que nós vamos estar analisando bastante a estrutura repetitiva. Vamos lembrar então a estrutura sequencial. Na estrutura sequencial, uma instrução é executada uma após a outra, do começo até o fim, tá? Então, vamos voltar aqui que eu me perdi agora. Então, o que acaba acontecendo? Ó? Eu vou ter o início, aí, por exemplo, eu faço x igual a 3, aí eu faço y recebe a soma do valor de x mais 3, z recebe o valor de y mais x, e ele me exibe o valor de z. E aí acabou. Ou seja, é uma instrução sendo executada uma após a outra, do começo até o fim do meu script. Tudo bem? E aqui? Aqui na estrutura condicional simples, olha só. Eu vou ter o início, eu vou ter x igual a 5. Ah, peraí, esqueci de marcar. Agora são 23 horas e 9 minutos, tá? Na estrutura condicional simples, o que eu vou ter? Na estrutura condicional simples eu vou ter, ele testa, ele só vai fazer alguma coisa aqui, por exemplo, quando é verdadeiro. Quando é falso ele não faz nada. Poderia ser o contrário também, ele faz alguma coisa quando é falso e não faz nada quando é verdadeiro. Então olha lá, x igual a 5, x é maior que 2? Sim, 5 é maior que 2, é verdadeiro. Então ele vai fazer x mais 3, o y recebe x mais 3. Então fica 5 mais 3 dá 8. E aí ele vai exibir o valor de y, que é 8. Ah, e se for falso? Se aqui fosse 1, por exemplo, 1 é maior que 2? Não. Então ele não faz nada e vai para o fim. Ou seja, é uma estrutura condicional simples. E na estrutura condicional composta, ele pode fazer alguma coisa quando é verdadeiro, ele pode fazer alguma coisa quando é falso. Tá? Quando é... Então vamos analisar aqui, ó. Início. X igual a 10. X é maior que 15? Não. 10 não é maior que 15, porque x é 10. Então aí ele vai vir para cá. Aí ele vai fazer, quanto é x? X é 10. 10 menos 5 é atribuído a z. Então 10 menos 5 é 5, z recebe 5. E aí exibe o valor de z, que é 5, e aí acabou. Já se vamos imaginar que aqui não fosse... Se aqui não fosse 10, mas fosse, por exemplo, 20. 20 é maior que 15? Sim, é verdadeiro. Aí ele viria para esse lado, lado verdadeiro. Aí 20 mais 5 é 25 e é atribuído a y. E aí ele exibe o valor de y, que é 25, e acabou. Tudo bem? Então nós já vimos as estruturas condicionais simples e composta, e já vimos a estrutura sequencial. Nós também já vimos um pouquinho de estrutura repetitiva quando nós usamos a função proxies. Tudo bem? Porque ela é, na verdade, uma estrutura repetitiva
dentro do script, né? Lembrem que todo script ele vai ter a função read e a função proxies. Então nós vamos ter o que vai acontecer? Vamos analisar aqui, por exemplo. Então, quando você tiver uma estrutura repetitiva, você vai falar que, por exemplo, ela vai executar um laço, ou seja, ela vai repetir um grupo de comandos várias vezes, podendo repetir de uma muitas vezes, tá? E laço também pode ser chamado de loop. É muito usado a palavra loop, ou seja, quando eu quero eu quero dizer que um comando ele vai ser executado muitas vezes, eu digo que ele está dentro de um loop, tudo bem? Ele está dentro de uma estrutura repetitiva, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o fluxograma de uma estrutura repetitiva, tá? Então, o fluxograma de uma estrutura repetitiva, olha só, por exemplo, vamos imaginar, começou, x é igual a 1, começou, x é igual a 1, y é igual a 5. Aí eu pergunto, x é menor que y? Sim, 1 é menor que 5, tá? Então é verdadeiro. E aí o que ele vai fazer? 1, se x é 1, 1 mais 1 é atribuído ao próprio x, então x será 2, exibe o valor de x, que é 2, exibe uma mensagem na tela, bom dia, boa noite, o mundo é lindo e assim vai, tudo bem? Aí ele volta, só que agora o x é 2, 2 é menor que 5? Então fica 2 mais 1, 3, exibe a mensagem novamente, 3 é menor que 5? 3 mais 1, 4, exibe o 4, a mensagem, agora já me perdi, 4 é menor que 5, 4 mais 1 é 5, exibe 5, 5 é menor que 5, não. E aí ele sai fora, exibe o valor de x, exibe o valor de y e acabou. O que eu quero o que é importante aqui, que deve ser observado, é o seguinte, ele fica executando essas três instruções aqui, mais de uma vez. Então ele executa as três, volta. X é menor que y? Não, então volta. X é menor que y? Não, então volta. X é menor que y? Não, então volta. Isso caracteriza um loop. Isso caracteriza uma estrutura repetitiva. Isso caracteriza um laço. Tudo bem? Só que o que pode acontecer? Nós podemos ter um laço ou um loop determinado, aonde eu sei quantas vezes ele vai ser executado, ou um loop indeterminado, que eu não sei quantas vezes ele vai ser executado. Vamos ver um exemplo. Então, olha só. Vamos imaginar que você contrata uma pessoa. Ok? E essa pessoa ela tem que sair pela cidade andando e ela vai entrevistar várias pessoas. Tudo bem? E ela só vai voltar para casa, ela só vai poder parar de fazer essa entrevista a hora que ela encontrar uma pessoa estrangeira, que não é brasileiro, que não nasceu no Brasil. No momento em que ela encontrar uma pessoa que é estrangeiro, que não nasceu no Brasil, ela para com a pesquisa. Então então vamos imaginar, ela encontrou a primeira pessoa. Essa pessoa aqui já pode ser um estrangeiro. Então ela ia entrevistar essa pessoa e acabou. Então ela teria feito esse questionário, essa entrevista apenas uma vez, sendo que esse questionário é formado por várias perguntas. Bom, mas essa pessoa é brasileira, então ela vai para a próxima. Essa pessoa aqui também é brasileira, então ela faz um monte de perguntas para essa pessoa e continua. Ela vai para o terceiro e essa pessoa também é brasileira, então ela faz um grupo de perguntas para essa pessoa. E somente quando ela chega na quarta pessoa, ela encontrou um estrangeiro e aí ela pode voltar. Só que isso, ela poderia ter entrevistado 1, 2, 3, 4 ou até milhares de pessoas até encontrar um estrangeiro, uma pessoa que nasceu em outro país, dependendo do lugar do Brasil onde ela se encontra. Se ela estiver, por exemplo, numa capital de um estado, é mais fácil encontrar um estrangeiro. Agora, se ela estiver numa cidadezinha do interior, dependendo do lugar, vai ser muito difícil encontrar um estrangeiro, tá? Às vezes a cidadezinha do interior está cheia de estrangeiros, né? Mas a ideia que eu quero que se perceba é a seguinte:
Esse questionário que ela vai fazer, ela pode executar, ela não sabe quantas vezes ela vai fazer esse questionário. Ela pode fazer uma vez só, logo no primeiro, ela já encara um estrangeiro, tá? Ou seja, ela não faz nenhuma, né? Porque se ela encontrar um estrangeiro, ela volta. Então ela não faz nenhuma vez, se a primeira pessoa com que ela encontrar foi estrangeiro. Como ela pode fazer 5, 10, 20, 50, 100 vezes, 1000 vezes, até o momento em que ela encontra um estrangeiro. Então isso seria uma estrutura repetitiva indeterminada. Tudo bem? Agora vamos imaginar que eu contrato uma outra pessoa e eu simplesmente falo para essa outra pessoa o seguinte: você vai pegar um questionário, tá? E você vai entrevistar 10 pessoas. Você vai entrevistar apenas 10 pessoas, independente se elas são brasileiras ou não, se elas são estrangeiras ou não. Você vai só entrevistar 10. Ah, mas tem 50 pessoas. Não importa, você vai entrevistar somente 10. Mas eu só conheço, só tem 5 aqui. Não, então você vai procurar até encontrar 10 pessoas. Então aqui eu sei que quantas vezes o loop vai acontecer. Esse questionário será respondido por 10 pessoas. Tá? Então seria uma estrutura repetitiva determinada. Eu sei quantas vezes o loop vai ser executado. Ok? Então eu já sei quantas vezes o loop vai ser executado. Então eu tenho essas duas estruturas. Não se esquecer que aqui, ó, isso é muito importante. O loop ele sempre repete um ou mais comandos, uma ou mais instruções, né? Até que uma condição aconteça de tal forma que ele saia. Tudo bem? Ele saia desse loop, o loop seja interrompido. Tá bom? No caso de um script, do GD script, nós temos a função proxies. Nós temos a função proxies, né? Delta, onde essa função, tudo que é colocado aqui dentro, todas as instruções que são colocadas aqui dentro serão executadas. Então a função proxies determina um loop, né? Essa função ela determina um loop, tá? Só que é um loop indeterminado, ou seja, é uma estrutura repetitiva indeterminada. Então essa função aqui, ela caracteriza uma estrutura repetitiva indeterminada. E aqui eu vou colocar várias instruções aqui dentro que serão executadas constantemente enquanto eu não interromper a execução do script. Tá bom? Ou for feita alguma outra coisa, enfim. Elas ficam sendo executadas. Então eu tenho um loop. A própria definição da função proxy já cria um loop indeterminado. Se eu não interromper o script, se eu não interromper o script, eu vou ter um loop infinito. Um loop infinito, ou seja, tá? Um loop infinito, o que acaba acontecendo? Ele vai ser executado para sempre, tá? Ou seja, as instruções colocadas dentro desse loop são executadas para sempre. É lógico que isso é teoria, né? Porque uma hora o loop vai ser interrompido, vai acabar a energia elétrica, alguém vai desligar o computador, vai acontecer alguma coisa e esse loop vai ser interrompido.
Tudo bem? Bom, vamos passar agora. Peraí. Vamos passar agora para... o que eu vou fazer agora? Vamos criar já um script aqui. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar no Godot. E já vou criar aqui um novo projeto. Tá? Aonde eu vou... foi no lugar errado. Eu vou criar aqui uma pasta que vai se chamar loop. Só loop. Tudo bem? Vou dar um OK aqui. Selecionar pasta atual e criar e editar. Ok? Vamos ir aqui rapidinho, né? Vamos colocar aqui 2D. Vamos colocar um nó raiz. Vamos renomear esse nó aqui para principal. Já vou criar um script para ele, que também vai ser um script principal. Vou salvar essa minha cena, que ele vai salvar também com o nome de principal. Já vou executar para ele pedir para eu selecionar uma cena como sendo a principal. E tá aí, não tem nada. Vou diminuir o tamanho dessa janela. Certo? Vou diminuir o tamanho dessa janela. Tá, vamos executar. Ok. Beleza. Tá? E a gente continua numa próxima aula. A gente vai continuar a partir disso daqui que eu acabei de montar agora.